Apoio Fundação Pró Cerrado. Olá, seguidores da Sagres, aprendizes da Renaps e a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma Arena Repense, um movimento que tem como objetivo repensar os esforços desempenhados pela sociedade sobre consumo e produção sustentáveis, que integra a 12ª meta 12º objetivo, melhor dizendo, de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, a Organizações das Nações Unidas. Essa meta que faz parte da agenda e tem como finalidade promover mudanças positivas no mundo do futuro. Eu sou Jéssica Dias, juntamente com Samuel Estraioto, faremos a mediação deste debate, desta transmissão, que tem como tema a poluição, queimadas, tempo seco, tudo isso que pode agravar doenças respiratórias. Oi, Samuel, boa tarde, bom tê-lo aqui novamente na nossa Arena Repense. Oi, Jéssica Dias, tudo bem? Olá, você que acompanha aqui a nossa programação, estamos juntos para mais uma edição da nossa Arena Repense. E aí, sempre deixo aqui, Jéssica Dias, aquele recado nosso. Olha, fique à vontade, você que está com a gente, youtube.com/SagresTV, para você primeiro se inscrever no canal, deixar sua curtida e aí também deixa lá seu comentário. E é claro, a gente vai lendo aí o seu comentário, a sua pergunta durante esta edição aqui da nossa Arena Repense. Sejam todos bem-vindos. Jéssica Dias, vamos que vamos para mais uma edição. Vamos sim, o Samuel Estraioto vai trazer aqui sempre, registrar a sua participação. A você, jovem que está aí nos acompanhando na nossa live, já deixa o seu comentário, a sua pergunta, o seu questionamento sobre o nosso tema de hoje. E as outras edições da nossa Arena Repense estão todas disponíveis no sagres.com/, no sagresonline.com.br ou também aí no nosso canal no YouTube, o youtube.com/SagresTV. E participam hoje da nossa Arena Repense o Regis Fernandes Silva, ele que é engenheiro civil, atualmente é coordenador do Programa de Vigilância em Saúde Ambiental de Populações Expostas aos Poluentes Atmosféricos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, vinculado à Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Regis, boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa Arena Repense. Boa tarde, muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Quem também participa da nossa Arena Repense de hoje é a Idala Xavier de Melo, analista educacional da Renaps Polo Rio Grande do Sul. Idala, seja bem-vinda também à nossa Arena. Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer fazer parte novamente da Arena. Contamos também com a colaboração da Eduarda Lohane, a nossa intérprete de Libras, que está sempre conosco aqui nos auxiliando na nossa live Arena Repense. A Arena Repense, que é uma produção da Fundação Pró Cerrado, Fundação Sagres, com apoio da Demar by Renaps, Maternidade Dr. Adalberto Pereira, Associação Palmas Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. Para começar a nossa arena de hoje, a gente está chegando nesse período de estiagem, nessa época do ano, tempo muito seco e com a poluição do ar aumentam também as crises respiratórias. O Rodrigo Melo vai nos mostrar agora como a ação do homem também está relacionada aos problemas de saúde. Vamos acompanhar na reportagem. No finalzinho de abril, quando começam os dias de estiagem, são os mais difíceis para a Tainara. É no tempo seco que a rinite alérgica dela ataca pra valer. Ela sofre com isso desde criança. Meu nariz entope, eu fico com a garganta seca também. E a maior dificuldade é durante a noite, porque aí eu vou dormir, o nariz está entupido, eu fico com falta de ar para respirar, dói a cabeça e você sente aqui entupido. Mas você vê que não é gripe, você vê que é mais de uma rinite alérgica. Além da dificuldade em respirar, Tainara enfrenta o ressecamento da pele. No período seco, ela precisa usar mais hidratantes e também proteger os lábios. No tempo seco, gripes, resfriados e até casos de pneumonia aumentam por causa das mudanças de tempo e da baixa umidade. As pessoas que têm asma e rinite sofrem ainda mais. O tempo muito seco, a baixa umidade do ar, ela faz com que as nossas vias aéreas sofram. E a gente tem alguns cílios, algumas células ciliadas que trabalham tentando, tanto produzindo muco,
quanto movimentando para expelir esse muco. Quando a gente está num clima muito seco, primeiro, a transmissão de doenças respiratórias fica mais fácil. A gente tem um ambiente mais frio também, então a tendência é manter os ambientes mais fechados e aí você tem menos circulação de ar. A fumaça dos escapamentos, das indústrias e das queimadas prejudicam qualquer ser vivo. O corpo responde à poluição do ar e a pessoa começa a tossir e espirrar. Dona Doraci convive com a poluição de uma fábrica de plástico há 14 anos. Aqui na minha casa a gente nem dorme à noite de tanta caatinga. É pior do que morar perto de uma fossa, sabe? Aberta. Porque a noite inteira dói a garganta, dói a cabeça. O incômodo é tão grande que ela vai se mudar. Casa que eu lutei anos da minha vida. Eu lutei mais de 30 anos para construir esse sobrado. E eu pensei que aqui eu ia ficar pro resto da minha vida. E não, eu tenho que vender a casa por causa dessa fábrica, que nós não aguenta mais. Para especialistas, a queimada é a que mais prejudica a qualidade do ar. Essa prática aumenta no período de estiagem. O processo de queima, que acontece tanto no meio rural quanto nas cidades, as pessoas queimam lixo em fundo de quintal ou nas propriedades rurais, o pessoal usa a queimada como uma forma, às vezes, de se eliminar cigarrinha das pastagens ou de fazer uma limpeza do terreno. Quando se realiza a queimada, a gente não apenas está jogando na atmosfera material particulado, poluente, CO2, que é o produto final da combustão, como também está retirando vegetação, e essa vegetação realizaria fotossíntese e faria captura do CO2 da atmosfera. 90% das queimadas no estado de Goiás são provocadas pela ação humana. Nós temos, claro, outras possibilidades de início de incêndio, que são as causas naturais, como, por exemplo, um raio, como, por exemplo, também um fio de alta tensão que possa cair onde tem uma rede elétrica, que ela pode vir a iniciar um incêndio florestal. Mas, sim, a principal causa, sim, a causa humana, né? E justamente nesse sentido a gente busca conscientizar a população para que a gente possa minimizar ao máximo os impactos na natureza, principalmente durante esse período agora que inicia-se o período de estiagem. Somente nos 4 primeiros meses deste ano foram registradas cerca de 800 ocorrências de incêndio vegetal em Goiás, um aumento de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. Em abril, quando começa a estiagem, foi o período que mais houve registros, 558 no total. A saúde é afetada pelos diversos elementos tóxicos da fumaça provocada pelas queimadas. O Instituto Federal de Goiás detectou no ar a presença de elementos químicos como cálcio, alumínio, bário, entre outros. Os índices são bem maiores que os aceitáveis pela Organização Mundial da Saúde. A solução? Chuva, mas ela está longe. A previsão é só a partir da segunda quinzena de outubro. A chuva ela ajudaria na limpeza da atmosfera na medida que, ocorrendo a precipitação, esses poluentes seriam depositados no solo. O ar ficaria mais limpo. Enquanto a chuva não chega, é preciso que a população se conscientize a respeito do prejuízo ao meio ambiente e à saúde que as queimadas intencionais provocam. É preciso também que o setor industrial adote práticas sustentáveis para reduzir a emissão de gases, principalmente o gás carbônico. Hidratação, principalmente os extremos de idade, crianças muito pequenas, pessoas mais velhas, hidratar, seja com líquido, seja hidratar a pele. Vacinar, as pessoas devem tomar as vacinas, seja contra a Covid, seja contra a gripe, seja contra a doença pneumocócica, que são vacinas importantes, principalmente nessa época do ano, época em que aumenta a transmissão de doenças respiratórias. Muito obrigada ao Rodrigo Melo, detalhando aí muito sobre as queimadas, de que maneira elas interferem, propiciam ainda mais a poluição do ar. E, Regis, essa é a nossa realidade aqui, da região centro-oeste, o estado de Goiás. Chegando essa época aqui de estiagem, de tempo seco, aumenta muito os casos de incêndio, de queimadas, em áreas até de preservação ambiental. Aí, no Rio Grande do Sul, um estado mais frio, um clima um pouco mais diferente. Qual é a realidade, Quais são ali as causas que mais provocam poluição do ar e, consequentemente, também prejudica a saúde respiratória das pessoas? Bom,
aqui no Rio Grande do Sul, a questão das queimadas não é tão grave quanto é no restante do Brasil. Nós temos muitas queimadas, temos problemas localizados com queimadas, temos problemas com queimadas em países vizinhos, mas no restante do Brasil essa situação é bem mais grave. Tanto que o Ministério da Saúde está desenvolvendo um plano de ação de queimadas em parceria com os programas Vigiar dos estados para tentar minimizar ou tentar atender essas populações que são atingidas pela fumaça dessas queimadas. Mas aqui o nosso problema não é tanto queimadas, nosso problema é mais a parte de poluição industrial, de automóveis, agrotóxicos. Nós temos as derivas de agrotóxicos que atingem algumas comunidades e também queimadas, mas muito menos que no restante do país. Regis, a gente também vê alguns casos, né, fumaças ali de queimadas que são tão intensas que chegam também a ir para outros estados, né, outras cidades, fumaças que se espalham. Mas a poluição, ela é uma ameaça à saúde, né, em todo o mundo, em todos os países. Queria que a gente falasse um pouco também, Regis, porque parece que ela atinge também com mais força os países, né, de baixa, média renda. Teria, assim, uma lógica para isso? O que está por trás, né, desse fato, da poluição atingir com mais forças os países com a renda mais baixa, né, a população mais vulnerável? Países mais desenvolvidos adotam práticas mais sustentáveis, utilizam mais tecnologia na indústria para reduzir a poluição, tem um controle maior sobre queimadas. Países mais pobres, nem sempre existe esse cuidado. A indústria trabalha com regras menos rígidas. As pessoas queimam madeira, queimam carvão para se aquecer e para cozinhar seus alimentos. Então, acabam se expondo mais à poluição. O Brasil tem também esse tipo de problema. Tem as populações mais pobres que utilizam madeira para cozinhar, estão sujeitas a maior quantidade de problemas respiratórios causados pelo material particulado, né? E como tu falaste, também tem a questão da fumaça que vem de outros estados, atinge o Brasil inteiro, acaba chegando até aqui no Rio Grande do Sul. Mas a população mais pobre, sim, está mais exposta à poluição em função de algumas práticas diferenciadas, né? Quero trazer aqui para o nosso bate-papo também a participação da Idala Xavier de Mello, analista educacional da RENAPSE Polo do Rio Grande do Sul. Idala, fique à vontade. Obrigada. Eu gostaria de contribuir muito no que se refere ao papel da educação, né? Quando a gente pensa, aborda temas como relacionado ao meio ambiente, isso me faz pensar muito a minha prática, a minha realidade, né? Então, quando espaços de ensino, né, como escolares, como a RENAPSE, que são considerados espaços indicados para discussão, né, e aprendizado de temas urgentes atuais, eu acredito que esses temas, né, poluição, desmatamento, queimadas, se destaca, né, a necessidade de despertar nesses espaços, junto com a comunidade, é claro, essas questões, né, sobre o meio ambiente. Então, tendo em vista, né, que a educação ambiental, no caso, como um componente curricular, é muito eficaz, é um instrumento eficaz para se conseguir criar e aplicar formas sustentáveis de interação da sociedade e natureza, né? Então, refletir também, pensar nesses temas na educação, eu considero fundamental. Vamos também registrar a partir de agora mais participações, as primeiras participações de hoje aqui na nossa Arena Repense. Para quem está conectado lá na nossa live no youtube.com/SagresTV, Samuel Straioto está aqui só conferindo, né, interagindo com o pessoal aqui na nossa live. Como que estão as participações? São muitas participações já, Jéssica. Olha, tem uma turma aqui, viu, que
essa fumaça, fuligem, né, que nós temos aí, principalmente aqui na nossa região central do Brasil. Pessoal, olha, tem muita gente com rinite. Vamos aqui então as mensagens. Ó, a primeira delas, a Samanta. Samanta diz aqui que sofre com rinite alérgica no tempo seco. Aí aqui nesse aspecto, a Maria Eduarda, crises alérgicas são muito comuns nesse período. Aí a Danúbia Vieira disse assim, nossa, é horrível para dormir. Não é isso, Danúbia? Você destacou aqui para gente. Aí a Luana, continuando aqui, conversar. Nossa, eu também sofro a mesma coisa, muito ruim. Aí a Samanta fala aqui sobre a pele dela. Ela também tem uma pele muito seca e até mesmo na boca, né? Tem que usar um tipo de hidratante aí especial. O Gilvan Dias, nessa mesma linha aí da rinite, diz que sofre com a rinite alérgica, o nariz sempre fica entupido, a boca ressecada e aquela vontade de espirrar. E aí tem aqui várias outras participações, Jéssica, nesse aspecto, o pessoal preocupado, essa qualidade do ar. E aí também, vou ler mais um aqui, a Camille de Moura. Ó, as queimadas, além de prejudicar a nossa saúde, também destroem a fauna, a flora, o ecossistema fica comprometido por essas queimadas. A partir então dessas manifestações iniciais, quero direcionar aqui, Regis, ao senhor um primeiro aqui entendimento, né, dos participantes. E aí, como que a gente pode associar essas doenças, né? Muita gente falando aqui, olha, eu tenho rinite, eu tenho asma, minha pele não fica legal, com essa poluição do ar, principalmente as queimadas, né, que ficam associadas aí com o tempo seco e baixa umidade. Bom, como tu me apresentou, eu sou engenheiro. Eu assumi a coordenação do Vigiar aqui no Rio Grande do Sul no final do ano passado, com a finalidade de operacionalizar o programa. O que eu posso falar sobre a questão de saúde é o que está nas pesquisas, que está nos trabalhos. Então, a poluição do ar é tida como um dos principais fatores de danos à saúde das pessoas do ponto de vista respiratório. Causa problemas respiratórios sérios, principalmente em crianças e idosos. Nesse sentido, o programa Vigiar, em nível nacional, mas aqui no Rio Grande do Sul, nós fizemos a análise de todos os municípios do estado e identificamos aqueles que estão em situação grave com relação à qualidade do ar e estamos implantando unidades sentinelas, que seriam unidades de saúde que coletam dados específicos para avaliar o impacto da poluição do ar em cima da saúde das pessoas. Para que em cima disso se possa atuar de várias maneiras, atuar, como a Idala falou, a questão educacional, que é importantíssima, atuar junto aos órgãos ambientais, tentando reduzir as fontes poluidoras. Agora, com relação ao impacto na saúde, é aceito no mundo todo que a poluição do ar é o principal fator para afetar a saúde das pessoas do ponto de vista respiratório. Então, é muito grave. Nós temos nos centros urbanos, principalmente, a quantidade de material particulado na atmosfera muito grande. Isso aí impacta a saúde respiratória das pessoas. Esse material particulado, ele absorve poluentes e leva para dentro do corpo das pessoas, através da respiração. E existem estudos, aqui no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul já desenvolveu vários estudos tentando relacionar a quantidade de material particulado no ar com diversas doenças neurológicas, câncer, diversas doenças. Então, ainda não se tem quantificado totalmente o impacto da poluição em cima da saúde das pessoas, mas existem muitos estudos e o que se sabe atualmente é que é muito grave. Então, nesse sentido, é que se faz necessário que seguindo a Política Nacional de Vigilância em Saúde, no Ministério da Saúde, se implante unidades sentinelas, se monitore a saúde das pessoas e se atue junto com outros órgãos ambientais, no sentido de tentar reduzir essa quantidade de poluentes atmosféricos. É muito difícil, mas nós temos que trabalhar em cima disso, principalmente em educação. Educação, fiscalização, tentando reduzir as queimadas, tentando reduzir a quantidade de poluentes nas emissões das fábricas, tentar conscientizar as pessoas e tentar usar fontes de calor para as suas cozinhas, que não seja madeira. Isso aí, às vezes, é difícil, porque são pessoas pobres, são pessoas que não têm recurso para
de comprar gás, ou coisa do tipo, mas é muito grave. A poluição atmosférica ela traz impactos muito severos à respiração, ao sistema respiratório das pessoas. Nós trouxemos, Sérgio, isso aqui uma impressão inicial dos jovens, que eles destacaram aqui para a gente, nossos participantes aqui na nossa live, aprofundando um pouco a sua expertise, como o senhor destacou aí, o programa Vigiar. O que a gente pode destacar a respeito, por exemplo, do monitoramento, da qualidade do ar, da tecnologia utilizada para poder verificar, então, que ar que nós estamos respirando? Quem faz o controle da qualidade do ar são os órgãos ambientais. Aqui no Rio Grande do Sul é a FEPAM, Fundação Estadual de Proteção Ambiental. É ela que tem os equipamentos que medem a qualidade do ar. O programa Vigiar, conforme estabelecido na Política Nacional de Vigilância em Saúde, ele monitora as pessoas, utiliza os dados dos órgãos ambientais para correlacionar com os dados de saúde das pessoas. Então, nós trabalhamos com dados de saúde que são coletados das pessoas nas unidades de sentinelas e correlacionamos esses dados com os dados ambientais coletados pela FEPAM, pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Trabalhamos com imagens de satélite para monitorar nuvens de fumaça, quantidade de ozônio, de dióxido de enxofre, monóxido de carbono. Então, trabalhamos com esses dados para cruzar com os dados que nós obtemos, que são os dados de saúde. Então, nós, Vigiar, tratamos de saúde das pessoas. Então, obtemos dados de saúde e cruzamos com os dados ambientais para tentar identificar regiões onde os agravos de saúde estão aumentando em função da poluição ambiental. E aí atuamos junto com os órgãos ambientais no sentido de minimizar essa poluição. Mas nós, Vigiar, trabalhamos com pessoas. Os órgãos ambientais com coleta de informações de qualidade do ar. Arena Repense, uma produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da Demar by Renapse, Maternidade Doutora Adalberto Pereira, Associação Palmas Jovens, Ideia Produções e do Sistema Sagres de Comunicação. A Arena Repense que faz uma rápida pausa, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Se vivermos com ansiedade, medo e insegurança, não suportaremos a lentidão necessária de alguns ciclos. E não saberemos apreciar a beleza e as lições que existem no ato de soltar e confiar. Existem lições preciosas nos momentos onde tudo parece estar parado, estagnado. Porque justamente nesses momentos, em que a vida parece acontecer em slow motion, é que tudo acontece. É preciso viver o hoje com consciência, respeito e gratidão, para poder confiar na colheita. Afinal, se tudo o que temos é plantado, é bom, é justo, movido pelo amor, então como não colher bons frutos? Seria contraditório dizer que temos fé, se nos momentos mais desafiadores da vida, não soubermos esperar com paciência, resignação e confiança. O tempo sabe. O fluxo do universo é perfeito e Deus nunca nos decepcionará. A Imperial Ferramentas distribui uma linha completa de equipamentos de segurança e proteção no trabalho, suprimentos industriais e de serviços. São mais de 40 mil itens dos mais diversos segmentos. Imperial Ferramentas, buscando alternativas e soluções. Lojas na Avenida Anhanguera, na Vila Moraes, e Avenida Pedro Ludovico, no Parque Industrial. Televendas 3269-1199.
Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Nossa Arena Repense já está de volta e para registrar agora também mais participações, você que está aí na nossa live, deixa sua pergunta, seu comentário, seu questionamento e também já se inscreva no nosso canal, youtube.com/SagresTV. Vamos então registrar mais participações na nossa live. Samuel, quem está por aí? Tem mais pergunta, mais participação? Tem sim, Jéssica. Temos aqui mais perguntas, mais participações. A Ana Beatriz Brito, ela fala que, olha, aqui no interior não há muitos indícios de queimadas. Então, é menor o agravamento de doenças respiratórias. E aqui há uma outra participação e a partir dessa participação, Idala, quero direcionar aqui para você, aqui o seu comentário, a sua análise. A Lívia Martins, ela diz o seguinte, quando a gente falou no bloco anterior a respeito aí de ações que acabam degradando o meio ambiente, ações poluidoras por parte do homem, principalmente as queimadas nessa época do ano, que são tão danosas aqui em diferentes lugares do Brasil, né? Mas a gente tratando aqui especificamente aqui da região central. E a Lívia Martins, ela comenta assim, ó, por isso devemos conscientizar sobre o meio ambiente para não prejudicar mais a nossa respiração. Como é que a gente deve trabalhar, Idala, na sua avaliação, essa questão da conscientização para termos um ambiente mais adequado para a gente poder respirar? Eu acredito que as práticas pedagógicas no meio escolar, instituições de ensino, né, que sejam voltadas na conscientização dos alunos e comunidade, né? E que também se aborde a importância e a revitalização da história e da cultura daquele local, né? E seus atuais impactos socioambientais, especialmente aqueles causados por modelos produtivos, né? Então, é oportuno, né, para reflexão desses processos de proteção ambiental e práticas produtivas. Então, é muito importante, né, mais uma vez, indispensável que espaços como esse sejam que trabalhem questões relacionadas ao cuidado com o meio ambiente. Então, quando a gente faz essa reflexão, né, e traz, eu costumo dizer, né, que a participação ativa do aluno é a palavra-chave, né? Porque é assim que vai ser possibilitado ao aluno ampliar a consciência sobre questões relativas ao que se refere ao desmatamento, por exemplo, às queimadas, à poluição, e assumir, assim, de forma independente e autônoma, atitudes e valores. Então, é importante que os nossos espaços propiciem aos alunos e comunidade a oportunidade educativa de reflexão, né? E que entendam que a degradação do meio ambiente prejudica a saúde das pessoas e reconhecer, participar de ações e prevenção de combate a queimadas, à poluição, por exemplo. Idala, olha só, a Maria Vitória Barbosa Ribeiro, ela faz uma provocação aqui na nossa análise, viu, no nosso debate. Ela faz assim, ó, do que adianta palestras e campanhas sobre os cuidados do meio ambiente se nós mesmos não fazemos nossa parte, não nos conscientizamos sobre a poluição? Olha a provocação feita aí pela Maria Vitória, Idala. Eu acho que isso se refere muito a como isso é abordado no espaços de ensino, né? Às vezes, pode ser que sim, né? Simples palestras não provoquem a pessoa, o jovem, o aluno, né? Então, eu acredito que quando a gente vai trabalhar esse tipo de tema que é tão importante, é necessário que se envolva com a realidade do aluno, né? Esse é o processo de aprendizagem, né? Aprendendo e abrangendo a história do aluno, a cultura, a economia, a política e outras características peculiares à vida dele, né? Então, por exemplo, dentro de casa ou na escola, o aluno tem que ser motivado a pensar, por exemplo, que o fogo é prejudicial e que se ele coloca fogo no seu quintal ou em uma propriedade, aquilo vai afetar todo o mundo, em uma escala local, regional e global. Então, eu acredito que temas como esse, para provocar o aluno, propiciar uma aprendizagem, ele deve trazer a realidade desse aluno, né?
qual é a realidade desse jovem, né? Qual é a realidade, o que é poluição para ele? Será que o desmatamento, a queimada faz parte da realidade dele? Mas se não faz, o que mais faz parte? Porque assim a gente provoca, traz uma compreensão do aluno, estimula que ele vá atrás e até mesmo que ele leve para casa aquilo que ele aprendeu. Senão, realmente, acaba ficando, não se extrai muita aprendizagem. Uma simples palestra, por exemplo. E olha só, nesse sentido aqui nós temos mais 2 participações. O Pedro, ele fala assim, ó, olha, cada um deve fazer sua parte no meio ambiente, porque a Terra, o planeta Terra, precisa de nós e nós precisamos do nosso planeta. Obrigado, Pedro, pela participação. A Betina Eusébio, ela destacando aqui uma experiência dela. Obrigado, Betina, pela sua participação também. Ela diz assim, ó, realizei um projeto em uma universidade em que as equipes tinham que criar um projeto para reciclagem. Aí ela falando que acha muito importante, aprendi muitos tipos de poluição, aos quais vários nunca tinha ouvido falar. E aí algo bastante importante, nós temos aqui várias participações também, uma delas eu quero destacar a da Laura Duarte. A Laura Duarte, e aí, Regis, aqui para a sua análise, claro, dentro aí da sua expertise, a Laura Duarte, ela faz aqui um questionamento se o período de isolamento da pandemia ajudou ou piorou de alguma forma a poluição do ar. Dá para a gente fazer, Regis, essa análise, analisando um período que estivemos de uma menor circulação de pessoas, né, uma restrição que vivenciamos aí em 2020, em 2021, agora em 2022 que a gente está voltando aí a um patamar de circulação mais próximo do período anterior à pandemia, dá para a gente fazer algum tipo de associação da qualidade do ar com esse período de restrição social aí que tivemos durante a pandemia da Covid? Bom, a gente pode fazer suposições em torno disso, né? Porque nós tivemos... Desculpa, só um pouquinho para eu desligar isso aqui. Nós tivemos, obviamente, uma redução muito grande da emissão de poluentes de carros, de caminhões, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos as unidades de saúde superlotadas por conta da Covid. Então, avaliar o quanto isso reduziu o impacto sobre a saúde fica difícil, porque os hospitais, unidades de saúde estavam superlotados. Todo o sistema de saúde estava superlotado. Podemos supor que sim, que tenha reduzido, obviamente reduziu a emissão de poluentes dos automóveis, dos caminhões, mas as queimadas continuaram, em alguns casos até aumentaram, em função de seca, assim, tivemos muitas queimadas. A atividade industrial pode ter reduzido, mas o impacto sobre a saúde é difícil de avaliar porque o sistema de saúde estava sobrecarregado. Então, havia uma quantidade enorme de pessoas com problemas respiratórios, da própria Covid, resfriados e tal. Então, a gente pode supor, mas não tem como medir esse impacto. Regis, outro ponto, né, quais são esses níveis recomendados de qualidade do ar e também qual o caminho, né, para conseguir chegar a esses níveis? Bom, nós temos alguns parâmetros estabelecidos pela CONAMA. Que, por exemplo, nós temos uma média de material particulado. Se nós formos fazer uma média anual, a CONAMA estabelece 50 microgramas por metro cúbico de material particulado e um limite diário de 150 microgramas, sendo que os parâmetros adotados pela Organização Mundial da Saúde são bem mais rigorosos do que esse. Mas nós trabalhamos com os parâmetros da CONAMA. Nós temos nas grandes cidades índices que chegam a mais de 500 microgramas por metro cúbico de ar. Então, nós temos situações bem graves em relação a esses parâmetros, a extrapolação desses limites estabelecidos pela CONAMA. Se a gente fosse usar o parâmetro da Organização Mundial de Saúde, estaríamos fora em quase todas as nossas cidades, em função de poluição de automóveis, queimadas e tal.
A forma de atingir isso aí, fiscalização, aumentar a fiscalização, educação. Eu acredito muito na educação. O que a Idala estava falando me toca. A minha área de origem, eu sou especialista em saneamento. Eu sou um engenheiro de saneamento. Minha especialidade é projeto e operação de sistemas de abastecimento de água e saneamento para pequenas comunidades. Eu trabalhei com isso durante mais de 20 anos. E o que eu observei durante esse tempo nas comunidades é que as crianças e os jovens são muito mais suscetíveis a aprender sobre questões de saneamento, de saúde, do que os adultos. Então, eu acredito na educação, acredito no levar informação para as pessoas. Só que é um trabalho lento, é um trabalho a longo prazo, mas tem que ser feito. Eu acho que isso é o que vai nos dar alguma esperança de futuro. E no mais é o que a gente já sabe, é fiscalização. Nós temos leis rigorosas, nós temos que fiscalizar e fazer essas leis serem cumpridas. A questão de emissão de poluentes de indústrias, a questão de queimadas. Eu acho que as queimadas é o mais difícil. Existem, aqui no Rio Grande do Sul, mesmo as nossas queimadas sendo muito menores que no resto do Brasil, nós temos muitas queimadas e nós temos uma questão cultural. Quando a gente fala com as pessoas, elas falam que a queimada é normal, que é uma técnica para plantio, para facilitar o plantio. Então, eu acho que a educação pode fazer com que os jovens aprendam que isso não é a forma adequada de trabalhar, de fazer as coisas. As pessoas adultas talvez já não tenham mais como reverter isso, mas a educação para os jovens, para as crianças, eu acredito que é a solução para médio e longo prazo. É necessário educação, levar informação, mas quando a gente pensa assim na população, né, Regis, de que maneira ela pode também conhecer, saber mais sobre o nível de poluição da própria comunidade onde ela vive, né? As cidades brasileiras, elas têm investido na monitorização da qualidade do ar? Ou é algo que ainda precisa de mais investimento aqui no Brasil? Como é essa realidade? As capitais, elas têm esse tipo de monitoramento. Todas as capitais têm isso aí. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, Porto Alegre tem uma rede própria de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar. Tem aplicativo de celular que a gente pode entrar no aplicativo e ver como é que está a qualidade do ar. Mas as outras cidades, eu vou falar da nossa realidade, que precisa investimento. Nós precisamos de mais estações de monitoramento da qualidade do ar. Precisa investir mais nisso. As capitais têm esse trabalho, as outras cidades precisam de investimento. Então ainda falta muita coisa para ser feita. A Arena Repense, uma produção da Fundação Procerrado, da Fundação Sagres, com apoio da Demar by Renapse, Maternidade Dr. Adalberto Pereira, Ideia Produções, Associação Palmas Jovens e também do Sistema Sagres de Comunicação. A Arena Repense que faz mais uma rápida pausa, mas já a gente está de volta com mais informação. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Algumas vezes temos dificuldade de encarar e admitir a nossa fragilidade e incapacidade. É compreensível que assim seja, porque desde bem pequenos aprendemos a enxergar e compreender o mundo e a nós mesmos através dos óculos da perfeição. Assim, assumimos uma postura de expectativa e exigência de quem já deveria saber lidar com isso ou aquilo, em vez de aceitarmos a possibilidade do desacerto como uma experiência de aprendizagem, nos amedrontamos com a expectativa da perfeição. E ao longo do tempo, vamos nos afundando na tristeza, aflição, medo e impotência. Se assim nos encontramos, procuremos formas para mudar os óculos. Relembre-se de que a essência humana é a imperfeição, e este é um convite a uma postura de humildade e aprendizado contínuo. Mas, portanto,
não são vias de justificativa da irresponsabilidade e atitudes equivocadas. São processos do desenvolvimento humano e aprendizado. É necessário, sim, o esforço responsável para um crescimento gradual e contínuo, e a consciência de que a cada amanhecer sempre há uma nova possibilidade de fazer o seu melhor possível. Imagine um mundo onde a aventura e a diversão se transformam em aprendizado, onde é possível navegar pelos mares do conhecimento e acessá-lo esteja onde estiver. Este é o Mundo Sete Mares. Aqui você descobre que português, matemática e todas as disciplinas das escolas são ilhas a serem desbravadas. Acesse sagreseduca.com.br e embarque neste mundo. Imagine um mundo onde a aventura e a diversão se transformam em aprendizado, onde é possível navegar pelos mares do conhecimento e acessá-lo esteja onde estiver. Este é o Mundo Sete Mares. Aqui você descobre que português, matemática e todas as disciplinas das escolas são ilhas a serem desbravadas. Acesse sagreseduca.com.br e embarque neste mundo. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Já estamos de volta com a Arena Repense e para registrar mais participações, para quem está conectado no nosso canal no YouTube, Samuel, mais participações, mais perguntas dos nossos jovens. É isso aí, youtube.com/Sagres TV. Dá tempo ainda de você deixar aquela curtida, se inscrever no canal e aqui deixar a sua participação. Muito obrigado a você que tem mandado aqui mensagens para a gente na nossa live. Quero registrar aqui a participação do Felipe Divino Silva de Azevedo. O Felipe, ele comenta o seguinte: para mim, a falta de investimento e a transmissão de informação dificultam o processo de conscientização e tornam o problema ainda pior. E aí, baseado nessa pergunta, nesse comentário aqui do Felipe, Jéssica, quero direcionar, Regis, ao senhor esse questionamento aí sobre o investimento. A gente precisa aumentar o investimento para fazer esse monitoramento, acompanhando as diferentes etapas para avaliarmos a qualidade do ar? Sim, eu acredito que precise de mais investimento, principalmente na questão da monitoração, dos equipamentos de monitoração de qualidade de ar, que é a nossa rede de equipamentos de monitoração, ela ainda é insuficiente. Eu acho que precisa mais investimento, precisamos mais dados sobre isso, para poder desenvolver um trabalho melhor nesse sentido. E temos aqui mais participações. Quero registrar aqui destaques para a Ana Júlia do Nascimento. É muito bacana, Jéssica, estou vendo aqui na live, o pessoal vai comentando, além aqui do nosso debate, tem o nosso debate aqui, o Regis, a Idala, você, Jéssica, eu, o público todo, mas também tem os debates paralelos aqui na live. Isso é muito bacana, o pessoal aí destacando algumas coisas. E aí a Ana Júlia Nascimento, ela respondendo aqui a Laura Rosa, a gente falou da Laura agora há pouco, né? A Laura, ela comentou, fez aqui vários comentários. Um deles é que a queimada vai se tornando pior no dia a dia e as pessoas não têm dado consciência, né, de que isso pode sim trazer graves problemas, graves consequências para o mundo. E a Ana Júlia respondeu assim, olha, a respeito de uma aplicação da matéria conservação do meio ambiente. Então, eu achei muito legal aqui esse paralelo dos dois. E aí temos aqui mais participações. A Isabelle Fernandes, ela disse assim, ó, é muito delicado esse assunto porque mesmo tem gente aí que pode dizer que não, mas a poluição tem causado, tem aí causado uma série de consequências e devemos nos juntar para poder mudar essa situação. A Ana Júlia Nascimento, ela também aqui trouxe um comentário semelhante. Tem aqui também, achei muito bacana, a referência da Raíssa Fonseca, do Carmo. Ela fala aqui, ó, quando jogamos um simples plástico em um pasto durante a viagem, achando que aquele simples plástico não leva a nada, pode ser o causador de grande queimada e poluição.
Não é, Raíssa? A gente lembra muito o toco de cigarro também, não é? As bitucas, quando lançam, temperatura mais alta, isso alastra e aí pode ter uma consequência. A Iana Rodrigues, engraçado ver pessoas criticando outras por esse assunto de várias formas, por estabelecer uma poluição. Gente, uma sacolinha que você joga na rua, sai do supermercado, então já começa por aí. É fácil apontar o dedo. E aí, Dala, volto aqui à provocação, né, que a gente tinha falado agora há pouco, e essa também é uma provocação interessante que a Iana faz, que olha, não basta apenas a gente ficar apontando o dedo para o outro, mas assumirmos o papel, trazermos aí a nossa responsabilidade, colocar isso em prática, não é? Esse debate que a gente está falando aqui sobre poluição do ar, principalmente hoje, colocar isso em prática nas nossas ações do dia a dia, avançando as fronteiras de uma sala de aula. Isso mesmo. Quando a gente fala em colocar a teoria em prática, é sair do conteúdo e envolver o aluno nas suas práticas. Então, quando a gente traz essa abordagem, uma abordagem pedagógica voltada para a prática do jovem, do aluno, que fomenta o debate para compreender a realidade dele, que vai estimular a observação, a pesquisa. Isso faz com que os jovens, o aluno, compreenda, assimila. Às vezes até a abordagem, eu adoro a história oral, por exemplo, que é tu trabalhar a história oral de onde tu mora, né? Então, abordar na tua casa o que tu entende, né? Como teus familiares entendem sobre queimadas, né? A gente falou sobre queimadas de lixo. É muito comum em cidades, para limpar o terreno, queimar lixo. Então, quando a gente trabalha a história oral, por exemplo, tu traz essa perspectiva da tua família, dos teus amigos, da comunidade, de como eles veem. E isso é colocar a teoria prática, isso é fazer o jovem, o aluno observar, o aluno levar para a sua realidade. E dessa forma, a gente não fica só apontando, né? Dessa forma, é possível que o aluno compreenda, que ele assimila, né, fatores fundamentais. Não é só compreender o que está acontecendo, mas também é serem agentes dentro das suas casas, junto aos seus pais, aos parentes, e que cada um tenha certa responsabilidade de ver o que acontece onde habita e cada vez mais valorizar a importância da fauna e flora para o planeta. Pessoal, infelizmente nosso tempo hoje está acabando, já vamos partir aqui para as considerações finais, mas antes, Regis, acho importante a gente discutir ainda 2 pontos importantes, que são exemplos, né, de algum lugar, né, lugares que conseguiram ou pelo menos amenizam mais essa questão da poluição do ar e também quais as medidas que os governos, né, podem adotar para melhorar também a qualidade do ar. Bom, como eu falei antes, o Ministério da Saúde está desenvolvendo um plano de ação para atuação em queimadas. Isso é uma forma de definir, de regrar a ação de todos os órgãos públicos que atuam nessa área, na forma de agir, na forma de interagir, na forma de tentar abordar o problema e resolver o problema. Isso é o primeiro passo, é estabelecer a regra de trabalho, como atacar esse problema. Depois disso vem todo o trabalho, é um trabalho longo, não é fácil. Não tem uma solução fácil para isso. Nós vivemos num país com mais de 200 milhões de habitantes, cidades que têm grandes concentrações de pessoas, em subúrbios, às vezes em condições precárias de sobrevivência. Não é só a poluição do ar, é a poluição ambiental no todo. A poluição do ar é um aspecto de um problema muito maior, que envolve poluição da água, envolve lixo, envolve drenagem urbana, envolve saneamento, é um problema grande. A poluição do ar é um aspecto do problema. A forma de agir, a gente sabe, a gente está implantando. Temos que trabalhar, temos que investir em cima disso, trabalhar, atuar na área de educação, orientando as pessoas, porque eu acredito que além de todo o trabalho de vigilância em saúde, vigilância ambiental, o principal é a questão da consciência.
questão da educação, as pessoas terem informação. A pessoa que tem informação, ela se protege, até num ambiente insalubre. Ela tendo consciência do risco a que ela está submetida, ela tem melhores condições de tentar se proteger, tentar melhorar a qualidade do ambiente onde ela está. E temos que atuar, temos que trabalhar, temos que buscar atuação em conjunto com o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais, as prefeituras, as comunidades, atuar junto com as comunidades. É um trabalho longo, extenso, demorado, que tem que ser feito. A gente está fazendo aos poucos, mas tem que ser ampliado e a sociedade tem que ser trazida para esse assunto. Nós todos temos que ter consciência do problema e todos temos que agir, atuar dentro das nossas possibilidades para tentar minimizar isso aí. Mas não é fácil, não é um problema fácil. É um aspecto de um problema muito maior. Regis Fernandes Silva, engenheiro civil, coordenador do Vigiar, o Programa de Vigilância em Saúde Ambiental de População Expostas aos Poluentes Atmosféricos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, vinculado à Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela colaboração conosco aqui na Arena Repense. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço. Agradeço também a participação, a colaboração da Idala Xavier de Mello, analista educacional da RENAPSE, Polo do Rio Grande do Sul, Idala. E deixo também aqui, bem rapidinho, espaço aberto também para suas considerações finais. Agradeço o convite, mais uma vez. Reitero, né, que acredito que temas, né, o que se refere ao que a gente está conversando aqui, há um compromisso de todos, né, junto com as grandes empresas, junto com a educação, junto com os órgãos públicos. Uma nova educação se faz necessária para diminuir as dependências e vulnerabilidades, né? Porque, lamentavelmente, assuntos como esses são pouco conhecidos por uma sociedade de mais idade, por exemplo. Então, por isso que eu bato muito na tecla de quanto é importante a educação, porque a educação, quando a gente trabalha esses temas, né, de forma ativa, envolve o aluno, envolve a comunidade, isso vai para além das portas da escola, né? Isso vai para a comunidade, vai para as relações dos alunos. Então, eu acredito que por mais que seja um trabalho árduo, é possível no momento que todos nós tivermos o compromisso, né? E o dever também de levar esse tema aí para as futuras gerações. Muito obrigada, Idala, muito obrigada ao Regis. Agradeço também a participação de todos os jovens que estão conectados ainda aqui com a gente na nossa live, no youtube.com/SagresTV. Samuel, dá tempo aí de dar mais um registro de algumas participações e já também te agradeço a você que sempre está aqui conosco na nossa arena. Tá certo, Jéssica, muito obrigado. Vamos aqui então. A Suzane Nogueira, ela nos parabenizou aqui por nós debatermos esse tema importante. Ela destaca que é um tema pouco discutido. Também o Vitor Oliveira, que gostou muito do tema abordado, achou bastante interessante e necessário para melhorarmos o mundo onde vivemos. Então, muito obrigado aqui a todos que participaram com a gente. Agradecendo também aqui ao Regis, a Idala, e que tem aí colaborado conosco no desenvolvimento aqui da Arena Repense. Então, ficamos por aqui e só chamando já, Jéssica, a atenção para a semana que vem. Hoje nós falamos muito sobre as queimadas. Na semana que vem, nós vamos detalhar a respeito sabe aquela poluição do ônibus, a fumaça do ônibus, não é? Aí nas cidades, no meio da cidade. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais do tema poluição, mas com essa ótica. Jéssica. Muito obrigada, Samuel Straiotto. A Arena Repense, né, que é uma produção da Fundação Procerrado, da Fundação Sagres, com o apoio da Demar by Renapse, da Maternidade Dr. Adalberto Pereira, Associação Palma Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. Agradeço também a participação, a colaboração da Eduarda Lohane, nossa intérprete de Libras. A Arena Repense, que volta na semana que vem. Sistema Sagres apresentou Repense Clima.